Esse é, sem dúvida, um sábado muito especial para nós, o primeiro sábado do ano, e muito nostálgico para Marli e para mim. A gente muitas vezes não tem palavras para expressar o que no coração vai. E eu gostaria de agradecer, de uma maneira especial também, a nossa querida congregação que nos hospedou e nos tolerou todo esse período. O Wilson, com os seus ensinamentos na lição aí, às vezes a gente falava a sério, outras vezes brincava um pouco também. E ao pastor Barroso, a Elisete, sua família, e em realidade eu ainda lembro em junho aliás, eu não lembro bem o mês, mas quando você bateu lá em casa na Andrews, no nosso apartamento, para fazermos uma programação lá em New Bedford, em junho de 92, não imaginando que um dia eu seria sua ovelha. A vida tem muitas mudanças, muitas surpresas para nós. Eu cheguei aqui em meados de janeiro de 2012, e a Marli e a Shelley 3 semanas depois. Muita coisa aconteceu aqui, e a gente fica grato, especialmente, talvez vocês não entendam bem isso, mas eu costumo dizer que eu vivia pelo menos para comer, dormir, escrever e viajar. E a Marli, depois que a Sherry saiu, ficou sozinha aqui. E ela encontrava um oásis. Às sextas-feiras à noite com a TV Novo Tempo e durante o sábado aqui na igreja. E às vezes, onde eu estivesse, eu ligava para ela e eu percebia, porque a gente tem aquele, como é My Friend era chamado anteriormente, para ver onde é que a pessoa está. E eu via que chegava às 5 da tarde, a Marli ainda estava aqui na igreja, né? Então eu esperava, cronometrava a chegada dela na garagem para ligar, né? Mas isso fez uma grande diferença na nossa vida, e muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho e pela hospitalidade. Mas eu gostaria de iniciar nossas reflexões nessa oportunidade com um incidente pessoal que ocorreu há poucas semanas, mês passado. Eu estava em uma loja não muito distante daqui, e uma pessoa chegou, uma jovem atendente. Nós estávamos no meio das prateleiras, eu estava no meio das prateleiras, quando ela chegou para mim e disse assim: "Você é um ator." E eu disse: "O quê?" Ela me falou em inglês, eu achei estranho ela de me chamar de ator. Aí ela disse: "Sim, você é um ator. E há poucas semanas eu ainda assisti um dos seus filmes. E por coincidência, eu não sei se alguns de vocês conhecem esse indivíduo chamado Alan Alda. Em muitos lugares, em aeroportos, em lugares, as pessoas pedem para tirar foto comigo, achando que eu sou o tal de Alan Alda. Mas aí eu disse para ela: "Não, eu não sou Alan Alda, não sou nem Alan Alda, nem nenhum outro ator." E ela explicou: "No momento que você entrou na loja, eu fiquei lhe observando, e eu disse: não, eu não posso deixar passar essa oportunidade sem abordar e tirar minha dúvida." Depois eu fiquei refletindo um pouco. Eu disse: caramba, eu disse que eu não era um ator. Mas em realidade eu sou um ator. E todos nós somos atores. Atores no palco da existência, dentro do palco do grande conflito cósmico. Em realidade, há um texto que nos ajuda, e é o texto básico das nossas reflexões, e esse você encontra em 1 Coríntios 4, 9. Eu não sei qual é a tradução que você tem, eu não vou refletir sobre o texto em si como um todo, mas só a parte final desse versículo. 1 Coríntios 4, 9, na nossa Bíblia Almeida, revista atualizada, ele lê: "Porque nos tornamos espetáculo ao mundo,
tanto a anjos como a homens. Nesse texto aparecem pelo menos duas palavras gregas muito importantes, que não podem ser ignoradas. Uma delas é a palavra espetáculo, teatron, de onde vem a palavra teatro. Isso tem a ver com o anfiteatro. O texto dá uma ideia de que nós estamos num anfiteatro e que você e eu somos atores dentro daquele anfiteatro. E as pessoas, homens e anjos, seres humanos e anjos, estão observando a nossa performance. Mas também tem uma outra palavra importante traduzida ao português, pelo menos nas Bíblias que eu encontrei em português, nenhuma delas, todas elas falam de mundo. Mas o termo original é... Desculpe que eu cometi um erro aqui e copiei a mesma palavra, mas a palavra realmente aqui é cosmos. De vez em quando isso acontece. Mas é a palavra cosmos, que pode ser traduzida como mundo. E não, ela tem esse sentido, mas ela também pode representar o universo. Agora, o que o texto realmente significa? Ele significa que nós somos um espetáculo ao mundo, a anjos e aos homens, mas mais do que isso. E eu lhe diria, pelo fato de aqui ser mencionado não só seres humanos, mas também anjos, esse texto tem uma dimensão cósmica, muito além do que meramente as pessoas que estão à nossa volta. Não é sem motivo que algumas traduções em inglês vertem o texto de outra maneira, e o entre parênteses desse primeiro texto está na própria tradução, não é o que acrescentei ao texto, mas essa tradução da Bíblia amplificada diz: pois nos tornamos espetáculos para o mundo, explicando um espetáculo no anfiteatro do mundo, como a homens e anjos, ambos sendo espectadores. E a New International Version, NIV, como a gente chama, ela traduz o texto de uma maneira, eu creio que muito apropriada. Fomos transformados em espetáculo para todo o universo, para anjos e para os seres humanos. Tenha em mente que você não é alguém que está ali sozinho num canto escondido, porque o universo está contemplando o nosso desempenho, ou o que nós estamos fazendo. E, em realidade, nesse texto que nós acabamos de mencionar, existe essa implicação cósmica. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer: que implicações isso tem para você hoje? Que testemunho nossa vida, a minha vida e a sua, está dando para seres humanos e para anjos? O que eu mencionei naquela loja, eu nunca imaginava que alguém estranho me abordasse dessa forma. Mas há pessoas que consciente ou inconscientemente nos observam. E é impossível viver sem exercer influência sobre os outros. Nós temos uma linguagem verbal, que eu estou usando agora, e tem a linguagem não verbal, que também fala para outras pessoas. Agora vamos refletir um pouquinho sobre o testemunho aos homens no sentido genérico, aos seres humanos. Quando crianças, nós gostávamos de brincar de esconder. Eu acho que você também já teve essa fase. E a pessoa muitas vezes achava que estava escondido, mas outros conseguiam perceber que essa tal forma de esconder não era tão eficiente. Mas tenha em mente uma coisa: mesmo depois de grande, nós brincamos de esconder também. Parece que esse hábito nunca desaparece. Nós brincamos de esconder dos nossos familiares,
Alguns se escondem do seu cônjuge, da sua família, dos seus amigos, mas mais comum ainda é nós nos escondermos de Deus, achando que na nossa reclusão, lá num lugar separado, ninguém vai nos ver, que nós estamos ali plenamente seguros. Se você tem um bom celular, praticamente você tem a certeza que você não tem privacidade, porque eles podem lhe rastrear de qualquer maneira. Nesse sentido, você vai encontrar que já nos primórdios da humanidade, em Gênesis capítulo 3, você encontra Adão e Eva, ambos tentando se esconder de Deus. Mas Deus vai lá e os aborda, sem nenhuma dificuldade. Depois você vai ver, anos depois, o próprio profeta Elias, escondido numa caverna. Mas Deus o aborda lá. E se você der uma olhada no livro de Ezequiel, principalmente o capítulo 8, você vai ver ali os anciãos da casa de Israel, nas câmeras do templo do Senhor em Jerusalém, escondidos, crendo que eles estavam, ninguém os via. E eles até diziam, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas isso está relatado ali, o Senhor acompanhava a todos. Não se esqueça que a perda do senso da presença de Deus altera o estilo de vida. Se você tem uma ideia de que você realmente não, de que você está só, que ninguém lhe contempla, com certeza o seu estilo de vida vai mudar. Nós temos uma natureza humana pecaminosa. É o senso da presença de Deus e de seus mensageiros, os anjos, que fazem a diferença no nosso comportamento. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Mas você vai encontrar hoje muitos cristãos que até dizem o seguinte, o estilo de vida não importa. Os hábitos de comer, de vestir, também não fazem diferença, uma vez que eu esteja de bem com aquele que está lá em cima. Mas isso é uma doce ilusão e uma negação do próprio cristianismo. Não esqueça, quer você goste ou não, o nosso interior se reflete exteriormente, ou o nosso exterior reflete o interior também. Eu lembro que uma vez eu fiz o ginásio, naquela época, vocacional, numa escola na cidade de Pelotas, no sul, que era perto do município onde eu nasci, onde eu me criei, São Lourenço do Sul. E ali uma professora de matemática pediu que cada um de nós desenhasse duas árvores e uma cerca. E depois ela leu o desenho de cada um de nós. E ela me descreveu assim como eu nunca imaginaria. E eu cheguei em casa e falei para o meu irmão, que era quase 20 anos mais velho que eu, disse, Edgar, essa professora de matemática tem que ser espírita. Porque ela conseguiu me descrever completamente ali em público, até diante dos outros colegas. Só olhando aquele desenho. Aí meu irmão disse, não, isso é um teste psicotécnico, que logicamente reflete a sua personalidade. Então, se até a nossa escrita, se você estudar um pouquinho de grafologia, você vai ver que muitos de nós, a minha assinatura revela exatamente quem eu sou. Eu sou detalhista, mas quando não tem tempo, eu consigo resolver as coisas em pouco tempo. E essa é a minha assinatura. E alguém, uma vez, uma pessoa leu até, e num shopping em São Paulo, nós fomos uma vez e só assinamos o nosso nome e veio todo o resultado. Por quê? Muito simples, porque o nosso interior se reflete exteriormente. Apenas um exemplo disso é esse livro que está na tela. Esse é um clássico
da psicologia da moda. E tem várias edições, essa é a capa da primeira edição, eu tenho essa e por isso eu coloquei essa capa e não das mais recentes. E a autora, uma graduada pela Universidade de Harvard, no college, e ela é autora bastante renomada. Mas nesse livro você encontra uma declaração, talvez no fundo seja difícil de ler, mas que é muito significativa e ela toca no âmago da questão. Quer você concorde ou não, não faz diferença, mas essa é uma realidade. Ela diz: por milhares de anos, os seres humanos têm se comunicado uns com os outros, primeiramente por meio da linguagem do vestuário, muito antes de eu estar perto o suficiente para falar com você na rua, em uma reunião ou em uma festa, você me anuncia o seu sexo, idade, classe social por meio do que está vestido. E muito possivelmente me fornece informações importantes ou desinformações sobre sua ocupação, origem, personalidade, opiniões, gostos, desejos sexuais e estado de espírito atual. Posso não ser capaz de colocar em palavras aquilo que observo, mas registro essas informações de modo inconsciente. E, ao mesmo tempo, você faz o mesmo em relação a mim. Isso é uma realidade. Essa é a comunicação não verbal que cada um de nós transmite, entre várias outras. Agora, mais do que isso, se nós dissermos que não exercemos nenhuma influência, isso é uma ilusão, porque Jesus mesmo disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto é muito importante. Não sei se você percebeu aqui, as boas obras, o estilo de vida, a conduta dos cristãos podem levar outros a glorificar a Deus. Ou, quem sabe, descrer de Deus. Porque é muito fácil também dizer, caramba, se o cristianismo não consegue transformar a vida do cristão, então não compensa ser um cristão. Sabe que no mundo não cristão, muitos questionam o cristianismo por causa dos cristãos. E como disse um filósofo, o problema do cristianismo são os cristãos. Em outras palavras, pode ser eu ou você. Que diferença faz se você realmente for o sal da terra e a luz do mundo? O cristianismo, o mundo hoje como um todo, espera ver nos cristãos a mesma coerência de vida que existiu no fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que não só falava a verdade, mas era a verdade, personificada. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um outro texto de um poema. Eu pesquisei muito, mas não consegui encontrar a fonte primária, mas é atribuído a esse pregador britânico do século XIX. Mas esse texto tem uma profundidade muito grande, é parte de um poema. Você está escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, pelas obras que pratica, pelas palavras que diz. Os homens leem o que você escreve, quer seja fiel ou não à fé. Diga-me, então, qual é o evangelho segundo você? O que esse texto está dizendo? Que eu escrevi um evangelho, um capítulo do meu evangelho na quinta-feira, outro na sexta-feira e outro hoje. E se as pessoas lessem esse meu evangelho, que perfil ele teria? Seria ele digno de confiança?
E eu lhe perguntaria mais, que impressão do cristianismo e do adventismo têm aqueles que convivem com você? E mais, qual o seu testemunho diante dos anjos e das hostes celestiais? Bom, vamos refletir um pouquinho também sobre o testemunho dos anjos, ou testemunho aos anjos, melhor dito. Como eu já mencionei em 1 Coríntios 4:9, essa expressão dos anjos significa dar uma dimensão cósmica ao nosso testemunho. Você, em outras palavras, é mais importante e mais influente do que você reconhece. E nesse sentido, nós temos uma declaração muito interessante de Ellen White. Nos testemunhos para a igreja, ela diz: o mundo é um teatro, e os seus habitantes são os atores, que estão se preparando para desempenhar sua parte no último grande drama. Sabe, depois, quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu disse, mas caramba, como é que eu neguei para aquela atendente da loja que eu não sou um ator? Eu podia ter aproveitado a oportunidade, ela me pegou de surpresa, eu podia ter aproveitado a oportunidade de dar um micro estudo bíblico para ela sobre esse assunto. Mas tenha em mente, você é um ator e eu também. Talvez não nos palcos lá de Beverly Hills, de Hollywood ou de outro lugar por aí afora, mas dentro do grande conflito entre o bem e o mal. E há algumas citações, não quero cansar a vocês com a leitura, mas eu creio que há algumas citações que compensam ser levadas em consideração em nossa reflexão de hoje. E uma delas é esta, que eu creio que é muito importante. Veja o que a senhora White diz. Todo o universo está observando com inexprimível interesse para ver a obra de encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás. Num tempo como este, justamente quando a grande obra de julgamento dos vivos está para começar, deveríamos permitir que ambições não santificadas tomem posse do coração? O que pode haver de mais valioso para nós agora, excetuando-se ser encontrado leal ao nosso Deus do céu? Nós vivemos em uma época onde aquela geração do amor ao trabalho desapareceu e que foi substituída pela geração do amor ao lazer. E muitos de nós dão a impressão que vivem a vida pela vida, como se a existência e o prazer fosse tudo que conta na vida. Você não está aproveitando a vida. O que significa aproveitar a vida? Para algumas pessoas, aproveitar a vida é só trabalhar. E para outras, aproveitar a vida é não trabalhar. É simplesmente usufruir da vida. Lembre-se de uma coisa, você tem que ter um propósito na sua existência. Você não pode simplesmente viver a vida pela vida. E a grande pergunta que surgiria é: em que sentido o mundo é melhor pela sua passagem por esse mundo? Ou você é simplesmente um parasita da existência humana? Eu lembro que alguns até diziam o seguinte: só serve para viver quem vive para servir. Tenha em mente que nós estamos nesse mundo para representar a Deus e para fazer uma diferença. Você pode ter um campo de atuação muito restrito, outros têm um campo bem maior, não importa. A senhora White tem uma declaração no Desejar Todas as Nações que a mim me impressiona muito. Ela diz que Jesus fazia o trabalho de Deus tanto quanto ele trabalhava no banco de carpinteiro do que quando ele pregava para as multidões na Galileia.
O que faz a diferença é a motivação e o espírito com que você trabalha. Lógico, muitos estudantes me pediam conselhos sobre o que seguir na carreira e tal, e a Mardi principalmente, que se especializou em orientação da carreira. Eu sempre dizia, qual é a função na qual você pode ser mais útil? Não só para os seres humanos, mas para a construção do reino de Deus. Independente de onde você estiver, lá você pode testemunhar de Deus. E isso faz toda a diferença. Agora, quando nós falamos de sermos testemunhas para os anjos, o ministério dos anjos é algo que merece a nossa atenção também. E veja o que no grande conflito nos é dito. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível, sob a polida chapa fotográfica. Isso é a linguagem daquela época, como se tirava a fotografia. Hoje você tem outros recursos, mas tão precisa quanto for a melhor fotografia do seu iPhone 17, sei lá o que, ou de algum outro recurso que você tem, é como os registros celestiais são mantidos. Todavia, com pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu para separar o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação, que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas? E quantas ações sem serem praticadas? Isso é muito significativo na nossa vida. Agora, nesse sentido, há um capítulo da Bíblia que eu creio que mereceria a sua reflexão. E de vez em quando a gente recita alguns textos em casa, só nós em casa, Marli e eu, ela gosta desse capítulo tremendamente. Mas você vê nele várias partes. No início, dos versos 1 a 6, Davi menciona que tu me conheces. Então ele reconhece que Deus o conhece muito mais do que pode imaginar. Depois do verso 7 a 12, o salmista o Davi, chega e diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Se vou me esconder lá no meu quarto, você está lá. Se vou me esconder atrás da porta, você também está lá. Lógico que estou usando uma outra linguagem, mas onde quer que você está lá. Não há como me esconder. E Davi reconhece que ele mesmo não se conhecia o suficiente. Ele chega ao ponto de dizer assim, sonda-me, isso é a partir do verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há algum problema na minha vida que eu mesmo não consigo perceber, e guia-me pelo caminho da justiça. Não poderia essa ser a nossa oração hoje também? Senhor, quem sabe tem algum problema na minha vida, alguma coisa que precisa ser acertada, que eu mesmo não estou ciente disso, mas por favor me ajude. Não se esqueça que nós podemos muitas vezes estar iludidos conosco mesmo. Eu me impressiono muito com alguns textos bíblicos. Por exemplo, Moisés não sabia, quando ele desceu do monte, que o seu rosto resplandecia. Por sua vez, Sansão não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. E não é exatamente isso que fala a mensagem à Laodiceia para o nosso período hoje? Rico sou e de nada tenho falta, mas você está necessitando de tudo praticamente. Então, não seria esse momento de nós orarmos a Deus como Davi,
tá bom, eu não consigo me avaliar da forma adequada, mas tu podes me sondar, podes me examinar e, quem sabe, encontrar aquilo que deve ser modificado. Agora, eu gostaria ainda, antes de nós caminharmos rumo à conclusão, mencionar um aspecto que me impressiona muito. Isso tem a ver com o filme da nossa vida. E no ano bem antes da pandemia, William, o nosso filho, e eu fizemos uma programação juntos em Lisboa, Portugal, e depois íamos para a Polônia também. E passando na região da Polônia, nós passamos por Berlim, que era perto, a caminho, e lá nós visitamos 2 panoramas. E um deles é o famoso panorama do Museu do Pérgamo em Berlim. E nesse panorama você pode, que é 360 graus, é impressionante, você pode contemplar e viver a cena como se você estivesse em 3D ou 4D, sei lá, mas você pode dar a impressão que você está visitando a própria cidade do Pérgamo, na Ásia Menor. Outro também impressionante que nós visitamos naquela mesma viagem foi o panorama de Wittenberg, onde você pode ver a vida da cidade e a presença de Lutero naquela época, 1517, quando ele afixou as 95 teses na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg. É impressionante esses lugares. Mas aquilo me levou a uma reflexão e me trouxe à memória o final do grande conflito. A senhora White descreve que no final da história humana, após o milênio, quando todos os seres humanos estarão presentes, salvos e ímpios, toda a história humana da salvação vai passar como se fosse um filme, um panorama. E cada ator vai perceber o papel que desempenhou dentro desse grande drama diante do universo. Isso é muito importante. Ellen White diz, e vamos só pensar nessa citação rapidamente, muitos... Só um segundinho aqui. Aqui, voltando ao que a gente mencionou, cada ator relembra a parte que desempenhou e vê exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade. O livro do Apocalipse também menciona que, em realidade, aqueles que vencerem nesse grande drama, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do seu testemunho. Não é algo maravilhoso? Você pode se sentir fraco, muitas vezes sem condições, como o apóstolo Paulo tentando mudar a sua carreira e não conseguindo, mas o seu sangue tem poder, e o poder da palavra de Deus também, que pode trazer a nós, nos dar o poder que nós precisamos incessantemente para viver a vida. Mas tem um aspecto que é o último que eu gostaria de destacar ainda nessa oportunidade, que, como diz a senhora White nesse texto, muito importante. E eu gostaria que você realmente refletisse sobre essas palavras tão significativas. Muitos parecem ter ideia de que esse mundo e as mansões celestes constituem o universo de Deus. Obviamente que eles são parte do universo de Deus, mas não são todo o universo de Deus.
Em outra oportunidade, aqui eu até falei sobre a dimensão do universo conhecido hoje, mais de 7 ou 2 setilhões de astros conhecidos no universo. Mas então ela continua, não é assim. A multidão dos remidos percorrerá mundo após mundo, e grande parte de seu tempo será empregado em perscrutar os mistérios da redenção. E através de todo o percurso da eternidade, esse assunto se desdobrará continuamente ao seu espírito. Os privilégios dos que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho estão além da compreensão humana. Nós tivemos algumas oportunidades de viajar juntos, de fazer alguns eventos. E alguns de vocês participaram até na nossa primeira excursão como igreja, que a gente foi para Nova Inglaterra, os lugares históricos da Nova Inglaterra e de Nova York também. E depois, na outra viagem, nós fomos para Michigan e também Illinois, Chicago, para os lugares históricos da igreja naquele lugar e também a Andrews. E foi tão agradável, de vez em quando a gente ainda lembra disso, da nossa viagem. Até o nosso historiador relatou isso, registrou no livro sobre a história da igreja aqui. Agora, é certo que cada um de nós vai seguir o seu caminho, e quem sabe a gente tem oportunidade de nos encontrarmos em algum momento aí nessa vida, mas nada disso pode se comparar ao privilégio de gastarmos a eternidade juntos. Olha, nossos amigos da igreja, da antiga igreja BR1 lá na Terra, vamos fazer uma excursão juntos para tal e tal planeta, o mundo do universo. Você já imaginou gastar a eternidade dessa maneira? Entrevistando pessoas e indo por ali. E você e eu, nós teremos o privilégio de sermos eternas testemunhas do poder transformador da graça de Deus. E eu espero que você e eu estejamos lá. Porque também tem uma coisa. Há 2 citações com as quais eu gostaria de concluir nossas considerações. Essa é uma das que eu mais cito, e a Marli gosta muito dela também. E aqui diz, o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Você pode ter uma boa casa, pode ter recursos, você pode ter influência aqui e ali, tudo isto vai passar. Vai chegar um dia onde você vai se defrontar consigo mesmo e dizer, e o que eu fiz da minha vida? Mas não se esqueça que você veio à existência de uma maneira miraculosa, pelo milagre da concepção, com um único objetivo, se preparar para a vida eterna. Se isso não for a sua prioridade, nem compensou ter nascido. Melhor seria nem ter nascido. Mas o céu vale tudo para nós e se o perdermos, tudo perderemos. E vamos dar uma olhada na segunda declaração. Se você perder o céu, perderá tudo. Se ganhá-lo, ganhará tudo. Rogo-lhe que não cometa erro nesse sentido. Aqui estão envolvidos interesses eternos. Meu amigo, eu insisto com toda a força possível que você e eu façamos o nosso melhor para que nossa existência não se limite meramente aos poucos anos de vida que nós temos nessa terra, sejam eles bons, ótimos ou fantásticos, mas que eles se perpetuem por toda a eternidade. E com certeza, nós haveremos de louvar a Deus por esse inexplicável amor que Ele dedicou para nós na cruz do Calvário e que será o tema mais importante de nossa reflexão pela eternidade.
Eu entendo que vamos ter uma música agora, nesse sentido, e que Deus possa ajudar você e eu a tomarmos esse propósito, elevando uma prece a Ele enquanto nós ouvimos essa música. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se explicar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Todo amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar, e de tal maneira pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.
O amor de Deus não tem como ser explicado. Ele será estudado por toda a eternidade e nunca plenamente compreendido e esgotado em sua plenitude. Que esse amor, que seu coração e a sua vida sejam um santuário desse amor, e que você tenha, e eu, o privilégio de por toda a eternidade sermos testemunhas do poder transformador da graça de Deus. Você tem que estar lá, não pode correr o risco de não estar, e nem eu. Que Deus nos ajude para isso. Nós vamos orar agora, e eu gostaria, antes da oração, de convidar aqueles que quiserem, quem sabe, se você está com o seu cônjuge, a sua família, e quiser dar a mão, e fazer um pequeno pacto de dizer, por que não sairmos daqui hoje como pessoas de oração, homens e mulheres e famílias de oração, e que esse pequeno céu na terra se perpetue pela eternidade. Eu gostaria de convidar a Marti para vir aqui à frente, e vocês podem também, nós vamos concluir com uma oração. Vamos nos colocar em pé. Eterno Pai que estás nos céus, nós gostaríamos nesse momento, em primeiro lugar, de agradecer a Ti pela existência e pelo conhecimento de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Talvez olhando para trás nós vamos encontrar capítulos obscuros na nossa vida, aquilo no qual não colocamos a Ti, nem a Tua missão como prioridade, mas que Tu nos perdoes, que possamos sair daqui purificados pelo sangue precioso de Cristo e que possamos sentir o poder do Teu Santo Espírito nos ajudando a vencermos o pecado, ao mal e vivermos uma vida cristã vitoriosa, até aquele glorioso dia em que entraremos todos juntos nas mansões celestiais como vencedores. Prepara-nos para esse dia e que ninguém aqui presente, ou aqueles acompanhando pela internet, venha faltar, mas que possamos nos regozijar juntos pela eternidade. É a nossa oração pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.